Oi, gente! Vou aqui fazer um pão de queijo hoje, porque a gente vai pra casa de uma amiga e aí a gente tava pensando em alguma coisa pra fazer, pra levar, pra gente tomar um café com ela. E é uma amiga que antes era amiga do Reinaldo e agora se tornou amiga da gente, da nossa família. Tem algumas semanas que eu fiz uma comida bem brasileira, um estrogonofe, e chamei ela para jantar com a gente. E aí agora a gente quer tomar um café, então eu resolvi fazer um pão de queijo. E aí enquanto eu faço o pão de queijo, eu vou gravando aqui pra gente conversar um pouquinho e falar sobre esse processo. E comida tem sido tão presente na minha vida. Eu tenho nesse momento, nessa fase da minha vida, cozinhado tanto, feito muitos bolos, muitas receitas, muitas coisas. E tenho amado estar nessa estação da minha vida de criar memórias no meu esposo, na minha filha que vai nascer. E memórias que tem cheiro, que tem gosto. Tem coisas que eu faço que me lembram a minha avó. E é tão gostoso. E aí eu fico pensando que eu quero criar esse tipo de memória na minha casa e também na vida dos meus amigos. Então hoje a gente vai levar um pão de queijo para casa dela e eu vou gravar esse momento pra gente estar aqui e conversar um pouquinho, tá? Então vem! Vou ficar aqui me movendo um pouco. Eu tô pesando aqui as coisas. A gente comprou esse polvilho do Brasil pela internet. E são coisas simples que fazem tanta diferença. Eu vou subir um pouco a câmera aqui pra não cortar minha cabeça quando eu tô fazendo, mas eu queria que vocês vissem também. Só que eu não sei se vai dar pra ver e me ver ou se vocês verem as coisas. Mas vamos lá. Eu tô pesando. Gente, já deu errado, porque eu tarei a balança e agora ela desligou. E eu vou ter que tarar de novo, então eu vou ter que tirar meu polvilho daqui de novo pra poder pesar de novo. Assim é a vida, né? Pera aí. Quando eu comprei essas coisas do Brasil, eu fiquei... Ai, meu Deus, vai ser algo que eu vou fazer pra comer sozinha com meu esposo, porque é algo muito importante pra mim, me lembra a minha casa no Brasil e eu não quero que acabe rápido. E a gente tem comido, né? Eu comprei tapioca, massa de tapioca pronta, fiz beiju, fiz crepioca, fiz um monte de coisa, comemos vários dias. Aí agora a tapioca acabou. E aí eu falei, ai meu Deus, agora eu só tenho polvilho e um pacotinho de cuscuz. Vou cuidar, né, pra não acabar rápido. Mas uma das coisas que eu tenho percebido é que a comida é muito saborosa, muito mais saborosa quando ela é dividida, sabe? A gente sente muito mais prazer em comer quando a gente divide com alguém. Que de alguma forma a gente sente prazer em estar na presença dessa pessoa, ou às vezes alguém que você nem conhece, mas que você quer só compartilhar a mesa, sabe? Então foi, gente, aqui eu coloquei 500 gramas de polvilho e eu vou fazer com
com meio quilo de polvilho. Agora eu vou medir 100 ml de óleo no meu copinho medidor e 100 ml de água e 100 ml de leite. E vou ferver 100 ml de óleo, 100 ml de leite, um pouquinho mais por causa do óleo que ficou aqui. E agora 100 ml de água. Agora eu vou esperar minha medida de leite, água e óleo ferver para eu escaldar o polvilho. E aí o que eu tava falando, né? Dessa coisa de que a comida dividida tem mais sabor do que a comida sozinha. E eu divido com meu esposo, né? A gente come aqui em casa e ele gosta de muita coisa brasileira, assim. Mas dividir com alguém que também não conhece a culinária brasileira e que é alguém que a gente ama e que a gente quer estar perto, estar junto, parece que agrega um sabor diferente, sabe? Então eu fico feliz, assim, de poder dividir isso com ela. Eu vou fazer, vou congelar até a hora que a gente vai pra lá 5 horas da tarde. E aí a gente vai assar e tomar um café e tá junto. E saborear, né? Porque eu acho que não é nem tanto só sobre a comida, mas é o que a mesa causa em nós, sabe? É o que sentar à mesa e ter pessoas que você quer conhecer, se doar e ter a doação da outra parte que coopera tanto para nossa vida individual e para o nosso crescimento, que faz esse ambiente todo que faz tudo ficar mais saboroso, assim. Então, a verdade é que eu tenho descoberto isso e cada dia mais tenho me esforçado para criar esse ambiente aqui em casa e aonde a gente for com amigos e pessoas próximas e até pessoas que ainda não são amigas e que eu quero que se torne amiga, porque como eu tenho uma vizinha aqui, hoje ela mora aqui no prédio aqui do lado, né? E aí ela é da Índia. E aí toda vez que eu vejo ela, eu falo assim: amor, minha amiga tá ali, ela tá ali do lado de fora. E ele fala, pra ela ser sua amiga, você tem que falar com ela, né? E aí eu fico pensando, como é que eu vou me conectar com ela? E aí falei com ela ontem pela primeira vez, dei um oi, perguntei quanto tempo ela tava aqui, e a gente teve uma conversinha rápida. E aí eu fiquei pensando, a próxima vez eu vou fazer um bolo ou alguma coisa e vou levar lá. Ela não fala espanhol, a gente conversou em inglês ontem. E aí, quem sabe um dia ela não esteja aqui na nossa casa, a gente compartilhando a vida juntos e dividindo outras coisas de outra cultura juntas, sabe? Então eu gosto de criar isso, assim, e ver o quanto isso enriquece a nossa vida e a nossa família. E aí agora que a gente tá grávidos, esperando uma bebê, eu fico pensando que são fundamentos e valores que a gente quer que a nossa filha cresça tendo isso na vida dela. E que isso sejam boas memórias, sabe? Memórias com sabores, com cheiro, com presença. E que um dia ela possa contar essas histórias para quem vai fazer parte da vida dela, sabe? Seja amigos, esposo, filhos. E que isso passe, assim, de geração em geração. Então, nesse momento, nessa fase, nesse capítulo da minha história, eu tenho pensado nisso, o que eu tô criando pra gerar memória na minha filha, na minha casa, no meu esposo, na gente como família
E que vire histórias que vão ser contadas também, sabe? E que vão ser apreciadas por ela e por quem a cercar, sabe? Gente, tô aqui cheirando porque eu esqueci o leite fora da geladeira e eu tô com medo de estar estragado. Mas eu acho que não coalhou e não tá cheirando ruim. Então eu acho que tá bom, né? A gente mistura isso, mexe bem aqui com o polvilho para escaldar. Sabe o que é interessante? Eu tive uma avó que eu tenho memórias muito incríveis da minha avó, assim. Eu lembro do gosto, do cheiro, da forma, da visão do feijão da minha avó. E eu lembro que muitas vezes eu chegava da escola e o feijão tava cozinhando e ela tava, como fala? Ela tinha uma estrela de ferro, assim, eu me lembro disso muito. Uma estrela de ferro, que na ponta era uma estrela, né, com ferro, e tinha um ferro assim. E ela ficava amassando o feijão, então o caldo ficava bem grossinho e eu amava, essa é uma memória que eu tenho, que eu amava, assim, o feijão da minha avó tinha um gosto todo especial, assim. Ai, que saudade. Esse ano fez um ano que a minha avó faleceu e eu não estava no Brasil quando isso aconteceu, eu estava no Camboja e foi muito difícil pra mim, muito, porque quando eu voltei pro Brasil ano passado, eu meio que perdi o senso de ir lá, sabe, no Brasil, porque minha avó era que trazia esse senso forte de ir lá pra mim. E aí, como ela faleceu, eu meio que senti que isso se perdeu, assim, no meu coração. Eu fui criada maior parte da minha vida pela minha avó e tive a presença dos meus pais, mas a minha avó foi a figura mais forte, assim. E aí agora eu vou deixar esfriar aqui por uns 5 minutos para depois eu acrescentar os ovos e o queijo. E aí eu perdi mesmo esse senso, assim, de lá quando eu voltei pro Brasil e a minha avó não estava. E por quê? Porque todas as memórias afetivas que eu tinha estavam muito ligadas com a história que eu e a minha avó construímos, e meus irmãos, claro. E foi bem difícil, assim. Eu lembro de coisas que minha avó fazia e eu penso que eu quero passar isso pra minha filha. Assim, de comida era esse feijão, que era uma delícia e era único, só ela dá aquele sabor, aquele feijão. Tinha outra coisa, mingau de maisena, era muito gostoso, a gente comia, ela fazia às vezes de manhã, antes da gente ir pra escola, ou quando a gente retornava da escola à noite, antes de dormir, ela fazia. Minha avó era uma ótima contadora de história, então eu lembro disso muito, que ela contava muita história pra gente antes da gente dormir, e eu amo essas memórias. Tinha um pão que minha avó comprava, assim, sempre. 3 vezes na semana a gente tinha esse pão em casa, que ela saía pra comprar, que é pão solvado. E eu tenho essa memória que a gente comia com manteiga e café. Ai, que delícia! E... tinha um perfume da minha avó, da Avon, que ela usava muito, que é o Pur Blanca da Avon.
E era incrível, assim, sentir o cheiro dela. Uma vez eu tava no Camboja, eu senti um cheiro parecido e isso me trouxe uma memória afetiva tão grande. Talvez nem era o perfume, mas tinha sabe, no fundo me lembrava, assim, não tava no Camboja, eu tava morando em Porto Velho, no norte do Brasil. E uma amiga usou um perfume parecido com esse, me trouxe memórias afetivas muito fortes da minha avó. Então eu fico pensando nessas riquezas que a gente tem a oportunidade de ter na nossa vida e de criar na vida do outro, sabe? E nessa fase que eu tô na minha vida de cozinhar tanto, de fazer tantas coisas, me apaixonar tanto, assim, eu sempre gostei da cozinha, mas eu tô numa fase que eu tô mais intensa nisso e tem sido muito gostoso, assim. Então eu tenho pensado nisso. E hoje fazendo esse pão de queijo, pensando que amigos mexicanos vão ter a oportunidade de um dia contar essa história que uma brasileira passou por aqui e a gente tomou um café com pão de queijo. E engraçado que o primeiro pão de queijo da minha vida que eu fiz nem foi no Brasil, foi aqui no México que eu me aventurei em fazer. E meu esposo ama, então ele comeu no Brasil e amou. E aí eu falei, eu preciso trazer isso pra casa também. A gente conseguiu comprar as coisas pela internet. E aí fiz com umas amigas a primeira vez, depois fiz sozinha. Ainda tenho ali no congelador, congeladinho. E aí eu tô fazendo esse agora pra levar pra casa de uma amiga. E aí é assim, a gente vai criando essas histórias e fazendo a vida ser mais gostosa de viver, sabe? Com memórias que trazem acalento e carinho no nosso coração. E é isso. Vou aqui terminar meu pão de queijo. Espero que seja um vídeo que te traga memórias como traz a mim, sabe? De pessoas que eu amo. E vou deixar esse vídeo assim com um carinho bem gostoso, com um cheirinho de pão de queijo da onde minha avó era, Minas Gerais, em homenagem a ela. E é isso. Bye!